Bom dia, boa tarde, boa noite. Então hoje a gente vai estar falando aí sobre memórias. É um complemento daquela aula nossa aí de HDs que a gente já teve há um tempo atrás. Então dessa vez agora a gente vai falar sobre as principais características e diferenças entre as memórias voláteis e não voláteis, tá? Então o intuito dessa aula aí é a gente dar uma complementada aí nessa parte de memória e encerrar aí por vez essa parte do assunto. E aí depois nas próximas aulas a gente vai falando sobre processador, vai falando sobre dispositivos de expansão, placa-mãe, que a gente ainda não falou, né? Características específicas de fontes, né? O pessoal às vezes quer dar uma turbinada no computador, esquece que não é só você trocar o processador, não é só você trocar a placa-mãe, né? Você tem que melhorar o seu computador de uma forma completa e total, e uma das coisas que a grande maioria das pessoas esquece é as fontes e o sistema de resfriamento. Então a gente vai dar uma complementada em cima desse assunto ainda nas próximas aulas. Mas hoje a gente vai finalizar então o assunto sobre memórias, tá? Então aqui a gente tem, deixa eu ver se aparece a laser. Laser. Beleza. Então com o laser eu acho que fica mais fácil aí da gente acabar conseguir vendo aqui. Então vamos lá. Aqui então a gente tem a nossa parte de memórias, falando sobre as memórias voláteis e não voláteis. Em seguida aqui vamos começar falando sobre as memórias voláteis. Então a memória volátil é aquela que perde seus dados quando a energia é desligada. É usada principalmente para armazenar dados temporários e informações que precisam ser acessadas rapidamente. Então um belo exemplo disso são os pentes de memória que a gente tem dentro do nosso computador, né? As memórias voláteis, elas têm várias funções que a gente vai estar explicando aqui. Entre elas a gente tem o tipo RAM, e conhecido também como DRAM, né? E a gente também tem o SRAM, então a gente vai estar falando um pouco sobre cada um deles aqui, mas ela é crucial para o funcionamento de um computador, pois é onde os programas são carregados e executados, e onde os dados são temporariamente armazenados enquanto o computador está ligado, tá? Então a gente tem aqui os tipos de memória volátil, né, que eu tinha falado para vocês. A gente tem o RAM dinâmico e o RAM estático. O RAM dinâmico é o DRAM e o estático é o SRAM, tá? Então a gente tem aí essas duas partes. Falando um pouco sobre o DRAM, a gente tem aqui DRAM, que é o Dynamic Random Access Memory, ou memória dinâmica de acesso aleatório. Ele é mais comum e ele é mais barato, então hoje em dia a gente usa ele com mais frequência no nosso computador, tá? Do que o SRAM. E aí a gente vai falar um pouco das diferenças dos dois, além das características, né? Então é mais barato, precisa ser constantemente atualizado, então de tempo em tempo você tem que dar um refresh nas informações que estão armazenadas dentro do DRAM, tá? Para que ela consiga manter os dados, porque como a gente falou, as informações elas só são armazenadas enquanto tem energia no computador. Então esse componente, né, o DRAM, ele é um componente que necessita de constantemente ser regravado os dados que estão sendo armazenados nele, que é isso que a gente chama de refresh, justamente para que aquela informação se mantenha lá pelo tempo que for necessário, tá? Então a gente tem que ficar constantemente dando esses refreshes para que aquela informação ela não perca. E o que a gente fala de refresh é isso, né? A gente reescreve a mesma informação dentro do pente de memória, justamente para que aquela informação ela não se perca, né? Porque a energia vai se esgotando, e se a gente deixar, vamos dizer assim, uma hora a energia acaba, né? Não é um componente que você se alimenta ele uma vez e acabou, né? Então você tem que estar constantemente mantendo ele alimentado, e a gente chama isso então de refresh,
que é a função de ficar realimentando ele com as mesmas informações para a gente não perder os dados. Mas beleza. Os chips de DRAM diferenciam nos seguintes aspectos. A primeira coisa que a gente sempre olha quando a gente vai ver as especificações técnicas e as características de um DRAM é a questão do número de células na memória. Basicamente, é a capacidade de armazenamento que aquelas células de memória elas possuem, né? Então a gente tem aí, lembrando que a gente está falando de pentes de memória, né? E quando a gente fala de pente de memória, a gente fala assim, vou comprar um pente de memória de 2 GB, de 1 GB, 4 GB. As células de memória que eu estou falando tem a ver com esse 1 GB, 2 GB, mas não é exclusivamente isso, tá? Porque, como vocês vão ver na imagem, um pente de memória ela é composto por várias células de memória. Então, a característica que eu estou falando aqui é a quantidade de células de memória que aquele pente de memória possui, tá? E aí, cada um desses núcleos, né? Eles possuem um certo valor que, somando todos eles, dá o valor total do pente de memória, tá? Então é isso que eu estou querendo dizer nesse sentido de número de células de memória. E outra característica que a gente tem que ficar olhando é o tamanho de cada célula. Lembrando, a gente não está falando de tamanho físico, né? Oh, meu Deus, esse núcleo, essa célula aqui de memória, ela tem aqui 1 centímetro por 4 centímetros. Não, né? Lógico que é uma característica interessante, até porque quanto menor e com o mesmo valor, a gente consegue adicionar mais células dentro de um mesmo pente, né? Então sim, né, o tamanho de uma certa forma influencia, mas nesse caso a gente está falando de tamanho de cada célula no sentido de quanto de bit cada célula consegue armazenar. Então aqui a gente fala um núcleo de células, né, que é composto de várias células de memória. Ela tem uma especificação X, por exemplo, 1 KB de memória, só que cada célula dessa, ela tem então vários núcleos de memória. Esses núcleos, então, eles têm uma quantidade específica de bits que armazenam. Então, para dar aquele 1 KB, a gente tem, às vezes, sei lá, 8 células de memória dentro daquele chip de memória, tá? E o tempo de acesso, né? O tempo de acesso, como o próprio nome fala, é o tempo que a gente demora quando eu peço uma informação para aquele pente de memória, entre eu pedir, né? Então é isso que é contado como tempo de acesso, o tempo que eu gasto ao pedir e ele me entregar aquela informação. Então a diferença entre o tempo de eu pedir e de eu receber é o que a gente fala de tempo de acesso. Esse tempo de acesso, ele é medido em bilionésimos de segundo, tá? Então vocês vão ver aí em algumas imagens, não sei se eu coloquei aqui no slide, mas a gente vê com um Bzinho, tá? Um B pequenininho. Normalmente ele tem um valor de 6 bilionésimos de segundo, 60 bilionésimos de segundo. Então, quanto menor o tempo, mais rápido é o pente de memória, tá? Encapsulamento, ele se refere então aos seus encaixes e a tecnologia que foi confeccionada aquele pente de memória, tá? A gente vai estar demonstrando agora no próximo slide quais são então esses tipos de encaixes de encapsulamento que a gente está falando aqui, tá? Então, por exemplo, nesse exemplo que eu coloquei aqui, a gente tem somente um chip de memória, né? Lembrando que antigamente os chips de memória nas placas, eles eram soldados diretamente na placa-mãe. Então a gente tinha um pente de memória, vamos dizer assim, já incluso nas placas-mães. E dependendo dos componentes que a gente trabalha, a gente ainda vê muitos circuitos que praticamente são computadores ou mini computadores, e eu vou até colocar alguns exemplos aqui nos próximos slides, de memórias DRAMs, né, que são embutidas direto na placa-mãe daquele componente,
tá? Então vocês vão ver isso daí. Por exemplo, o Arduino, que é um componente muito utilizado para prototipagem. Então, quando a gente quer fazer protótipos de componentes, de circuitos, né, de sei lá, de um monte de coisa, a gente usa uma placa de prototipagem, e o Arduino ela é uma delas, tá? Então, por exemplo, se você quiser automatizar a sua casa, né? Por exemplo, eu quero que acenda a luz da casa quando eu ligo ou desligo pelo celular, ou por controle de voz, ou por timer e assim por diante. Antigamente custava muito caro fazer esse tipo de automatização, e hoje com uma placa dessas é muito barato. Mas voltando aqui no assunto, a questão do Arduino é porque ainda tem dentro daquela placa um chip de memória soldado, tá? Dentro da placa-mãe. Então a gente não consegue aí aumentar, expandir, né, a memória dele nesse sentido, tá? Mas tem vários componentes e outros recursos também que também tem ainda hoje em dia esse tipo de chip de memória preso, fixo na placa-mãe, tá? Por isso que eu estou falando aqui para vocês que isso que é o que a gente chama de encapsulamento, é o tipo que esse sistema foi confeccionado. A segunda forma que a gente tem aqui é o módulo de memória SIPP ou SIP, tá? A diferença dele é que, como vocês podem ver, ele já tem mais a cara de um pente de memória. Lembrando que isso aqui é só um desenho, né? Mas como você pode ver, ele já tem uma cara mais de pente de memória. E a principal diferença é que ele tem, tá vendo, esses dentinhos aqui, como se fosse mesmo um pente de cabelo, tá? Então você vê aí que ele tem esses dentes aqui que se encaixam na placa mãe. Então a gente consegue, não são soldados, então a gente consegue adicionar e remover esses pentes de memória utilizando aí então o encapsulamento SIP. A diferença entre o SIP e o SIM é que, como a gente pode ver, a gente não tem mais aqueles encaixes de pente de dentes aqui. Por quê? Como eu já tinha falado para vocês, né, sobre a diferença quando estava falando de HDs, né, sobre a diferença entre o cabo IDE, cabo SATA e assim por diante, é que esses dentes aqui que eram feitos de cobre eram facilmente danificados, né, e uma vez que você torcia um desses dentes ou às vezes quebrava ele, você acabava comprometendo sua placa inteira, né? Então era uma coisa muito legal, você podia dar curto no teu sistema, fazer ele pegar fogo, então, ou às vezes só realmente perder a placa de memória, né? O pente de memória, você tinha que comprar um pente novo, isso só porque você danificou um dente, né? Ou torceu ou danificou ele. Então, quer dizer, era complicado, né, a gente manter esse tipo de tecnologia aqui, e aí a gente substituiu então por esses que só tem as ranhuras de cobre, e aí a placa, quando a gente insere o pente de memória dentro da placa-mãe, a própria placa-mãe que faz então essa conexão entre essas ranhuras e a placa, tá? Aqui a gente tem um exemplo de memória DDR, que é a mais comum das DRAMs que a gente tem hoje em dia, né? Então a gente tem aqui a DDR1, né, a DDR2, DDR3, DDR4, e aí a gente vê que a principal característica, diferença entre elas, não é necessariamente o tamanho dela, mas sim a ranhura que ela tem entre cada uma das partes aqui da memória dela, tá? Então, como você pode ver, na DDR1 ela é mais próxima do centro, só que um pouco mais para a esquerda. Na DDR2 ela já é mais aqui, ó, centrada, né, um pouco mais aqui para a direita. Na DDR3 então ela vai mais para outra extremidade, então ela é quase como se fosse um espelho da DDR1, né, aqui no sentido da onde que vem o chanfro, né, então tá um pouquinho mais para cá, tá vendo? O 2 está aqui, então um está aqui, o 2 está aqui, o 3 está aqui, e o 4 ele vem para cá, ó, é um pouquinho mais pro lado desse chanfro aqui do 1, tá? E aí a gente tem as especificações, obviamente, quanto mais recente é a tecnologia, no caso DDR4,
mais rápidos são os pentes de memória, maior é a taxa de transferência, leitura e gravação, a própria taxa de armazenamento de dados. Então, obviamente, não só evoluiu no sentido de vamos fazer um cortezinho, né, um chanfro diferente aqui nos pentes de memória. Não, tem características e tem diferenças entre essas tecnologias aí. Falando um pouco sobre a SRAM, né, que é a RAM estática ou Static Random Access Memory, né, memória estática de acesso aleatório, ela é mais rápida que a DRAM, só que ela também é mais cara. Ela não requer atualizações constantes, então quer dizer que ela consegue manter com maior frequência as informações que estão armazenadas dela. A gente não precisa ficar dando tantos refreshes assim, mas consome mais energia. E como a gente sabe, troca de energia no computador significa excesso de calor. Quanto mais energia um componente consome, mais calor ele gera. Então a gente acaba aí tendo um pequeno problema nesse sentido. E é menos densa em termos de capacidade de armazenamento, tá? Então, por exemplo, enquanto uma DRAM ela consegue armazenar 4 GB de memória, 4 GB de informação, a SRAM ela consegue armazenar, vamos pegar um exemplo assim, 1K de memória. Então a diferença ainda é bem gritante nesse sentido. Um dos motivos é, como a gente falou, ela é muito cara, né? Ela é muito mais rápida, né, do que uma DRAM. Isso daí é o que faz a gente utilizar ela até hoje. Só que o problema é que ela gera muito calor e ela é muito mais cara. E ela fica, só para vocês terem uma ideia, que até coloquei aqui como exemplo, ela fica no cache de um processador, né? Então aqui a gente tem dentro do processador do computador de vocês, né, a unidade central de processamento, também conhecida como CPU. A gente tem aí os caches de memória, então a gente tem o cache L1, cache L2, L3, L4, assim por diante. Então cada um desses caches, né, são espaços de memória que têm funções específicas. E esses caches, normalmente eles são feitos com as SRAMs. Tá? Então ela é muito mais rápido, ele já fica direto aqui na CPU, só que o problema é que nem eu falei, ele é caro e gasta mais energia. Então por isso que a gente tem um valor tão absurdo e tão caro dentro dos processadores. Eu vou trocar um processador do meu computador. Às vezes só o processador do teu computador já é o preço do resto de todas as peças do teu computador. Então, justamente por isso, porque uma das coisas que mais encarece ele é a quantidade de memórias SRAM, né, que ele possui, que faz ele ter aquela velocidade. Então, as DRAMs, elas ficam aqui, as SRAMs ficam direto no processador. Então, só para vocês terem uma ideia, a gente teria como se fosse alguma coisa tipo o HD aqui, as DRAMs, que são os pentes de memória, e as SRAMs, que são aí as memórias dentro do processador. Então, imagina o seguinte, o teu processador ele quer, por exemplo, ver um vídeo, né, assistir um vídeo. Esse vídeo está armazenado no HD. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar todos os componentes que são necessários para assistir um vídeo e vai armazenar dentro da tua DRAM. Então aqui dentro da tua DRAM vai ter aí o console de vídeo, o teu codec de vídeo, o teu player de áudio e vídeo, os teus drivers e tudo mais que são necessários para assistir o vídeo, beleza? E aí quando é carregado tudo aqui dentro da DRAM, então sai do HD, vem para a DRAM, quando é tudo armazenado aqui na DRAM, aí ele começa a pegar só as partes que são importantes, né? Então você imagina aí a questão do filme, ele vai pegar tipo 10 segundos do filme e vai armazenar aqui na cache do teu processador. E aí ele vai processar aquele áudio, vai processar aquele vídeo, vai transformar tudo em informação para o processador e aí sim essa informação é passada para o monitor, para as caixas de áudio, assim por diante. E por que a gente faz isso? Porque a troca de informação da CPU para o cache dela é muito mais rápida
principalmente pela questão da distância, do que aqui na DRAM. Então toda vez ele fica fazendo esse troca-troca, vamos dizer assim, aqui entre a CPU e o cache dela, e aí quando a informação está acabando, o próprio cache solicita mais informação para a DRAM, porque como ela é mais lenta, então ela pode demorar mais tempo para passar essa informação para cá, que a gente não vai sentir isso no processamento. Então a gente tem aí uma troca demorada de informação do DRAM para SRAM, só que é como eu falei, armazena aqui na SRAM e aí fica sendo utilizado na CPU. Quando está quase acabando, a DRAM já está mandando outra e assim por diante. Então quer dizer, fica muito, a gente consegue ter um ganho de processamento de informação muito maior nesse sentido aqui, tá? Por isso que a gente acaba utilizando até hoje as SRAMs, mesmo elas sendo caras e gerando mais consumo aí de energia. Tá? Falando agora um pouco sobre as memórias não voláteis, porque como a gente falou, memórias voláteis, né, acabou a energia, elas são apagadas. As não voláteis, elas não retêm, memória não volátil, ela retém seus dados mesmo quando a energia ela é desligada. Um exemplo que a gente já falou, né, nas outras aulas é o HD. Só que como a gente estava falando, não tem só o HD de componente dentro de uma placa-mãe, né, que tem essas funções de armazenar as memórias, os dados, as informações, né, que a gente processa e administra. Então, quer dizer, tem outros componentes que é o intuito da aula de hoje, para a gente acabar falando um pouco mais sobre eles. Então, falando um pouco mais sobre essa parte aí de memórias não voláteis, ela é utilizada então para armazenar informações permanentes, como por exemplo um firmware do sistema, configurações da BIOS, por exemplo, e outros dados que precisam ser preservados entre as sessões. Então, quando a gente fala sessão, é quando a gente desliga um computador e aí liga de novo. Então, quer dizer, toda aquela informação, quando a gente estava utilizando o estado, né, que o computador estava na hora que a gente foi desligar ele, é isso que a gente fala então de sessão, né? Ele armazena aquele estado do computador para que quando eu ligar ele novamente não precisar reconfigurar tudo isso. Tipos de memórias que a gente tem não voláteis, a gente tem a ROM, a gente tem a EEPROM, a Flash ROM, a CMOS e a ROM de placas de expansão. Tá? Então essas daí são alguns tipos de memórias não voláteis que a gente tem dentro do nosso computador. Falando um pouco mais sobre cada uma delas, a gente tem aqui a ROM, né, que é a Read Only Memory, que é a memória de somente leitura. Então ela contém os dados que não podem ser alterados ou apagados, e a gente complementa aí falando, né, que os dados armazenados nela já saem prontos de fábrica e elas são produzidas em larga escala na indústria. Um exemplo de memória ROM é o BIOS, né, o Basic Input Output System, né, Sistema Básico de Entrada e Saída de Dados, que se localiza na placa-mãe e em qualquer placa de expansão. Então, quer dizer, toda vez que a gente conecta uma placa, né, quando ela tem uma memória ROM dentro dela, essa memória ela tem a funcionalidade de armazenar as funcionalidades daquela placa, né? Então a função dela é falar, olha, toda vez que essa placa receber energia elétrica, ela vai fazer isso na sequência. Então primeiro ela vai fazer tal coisa, depois ela vai fazer isso, depois ela vai fazer aquilo. Então quer dizer, o passo a passo de como ela tem que ser processada, né? As etapas, as ações que ela tem que fazer, as tarefas que ela tem que executar sempre que ela tiver acesso à energia elétrica, é armazenado então na ROM, né? Então um exemplo disso é a BIOS do nosso computador, né? Então, colocando exemplo aqui, a gente tem aqui um chipzinho de BIOS, né? Tem um nomezinho aqui já da BIOS, e a gente não consegue ficar, por exemplo, formatando a BIOS. Imagina que coisa de louco, né? A gente vai lá, apaga a BIOS e coloca uma outra, né? Então a gente não consegue fazer isso. A BIOS ela já vem especificadamente direto de fábrica já configurada. Então tanto é que ela já vem até soldada
aqui na placa-mãe. E a interface gráfica que a gente consegue ver da BIOS são esses dois principais exemplos. A gente tem aquele azulzinho, que é o mais comum da gente ver hoje em dia, e tem um mais, né, vamos dizer assim, mais cheio de nhenhenhé, que tem mais informações, tem um layout já mais bonitinho e tudo mais. Então esses daí são basicamente os dois tipos de BIOS que a gente tem. E lembrando, né, eu já dei uma aula disso de BIOS, só vocês darem aquela reconferida lá, mas basicamente a função da BIOS é falar como que o computador tem que atuar dentro da execução dele, né? E a gente até falou que ele faz uma lista de todos os elementos que estão ligados nele, testa esses componentes que são os primordiais para ser utilizados no computador. Então, quer dizer, esses testes, essas funcionalidades estão todas aqui na BIOS do teu sistema. Então, essa é a principal finalidade dela, tá? Depois disso, a gente tem aí a PROM, que é uma ROM programável, tá? Então a sigla em si ela é a mesma da anterior, a única coisa que diferencia é que ela é uma memória programável, né? Uma memória de somente leitura, só que programável. E aí ela trata-se de uma espécie de ROM que é produzida apagada. Então quer dizer, ela vem de fábrica vazia, apagada, e a gente que tem que escrever a informação que vai dentro dela. O fabricante, então, ela pode programar ela, ou seja, gravar os seus programas dentro dela, e essa gravação pode ser feita apenas uma vez, pois utiliza um processo irreversível. Por isso, usa-se o termo queimar a PROM quando se grava nessa memória. Um exemplo, que não é a mesma coisa, mas só para a gente ter aí uma ilustração, é como se fosse a gente gravar os CDs antigamente, né? Então, lógico, depois eles inventaram os CDs que são regraváveis, mas antigamente os CDs eram praticamente umas PROMs da vida. Eles vinham vazios e a gente conseguia gravar eles apenas uma vez. E aqui tem um módulo de gravação desse tipo de placa. Então, como a gente pode ver, ó, eles encaixam essas plaquinhas, né, de PROMs aqui dentro, aqui, né? Então a gente pode gravar até 8 de uma vez, 4 de um lado, 4 do 8. Assim que a gente apertar aqui o botão, é passado corrente, então, dos dois sentidos, né? É passada então uma corrente dentro dessas PROMs, e essa energia que passa grava a informação dentro dela e não consegue mais sobrescrever. Então, quando a gente tem que ter um componente no nosso computador que a gente quer programar ele, vamos dizer assim, não vir de fábrica, né, mas a gente quer programar ele, só que é uma coisa que a gente vai programar ele uma vez só e a gente não quer, não é que é questão assim, ai, coitado do usuário, né, ai, não vai poder programar um negócio de novo. Cara, tem coisa que o usuário não é para mexer. Então, assim, você pega um negócio de fábrica vazio, programa ele do jeito que você quer, executa a gravação dele aqui nesse componente, nessa placa, e acabou. Você vai lá, solda essas PROMs dentro do teu componente, do teu circuito, e chora bota. Se der algum problema na tua PROM, o que você tem que fazer é tira a solda, põe uma nova, solda de novo. Quer dizer, não é para ficar mexendo no que está dentro dela. Então, é nesse sentido aqui. E aí, pensando até naquele caso que a gente falou, né, tem algumas situações que a gente precisa mexer na programação das PROMs, das ROMs, né? E aí, nesse sentido, que eles criaram o EPROM, que é o Erasable Programável Read Only Memory. Então, memória programável e apagável de somente leitura, né? Então, ou basicamente, né, uma Erasable PROM, ou seja, uma ROM que ela é programável e ela pode ser apagável. Assim como ocorre com a PROM, a EPROM pode ser programada e a partir daí comportar-se como uma ROM comum.
mantendo os dados armazenados mesmo sem corrente elétrica e permitindo apenas operações de leitura. A diferença, grande diferença, é que a EEPROM pode ser apagada com raios ultravioleta de alta potência. Resumindo, né? Luz solar. Obviamente concentrada, mas, né, não deixa de ser uma ultravioleta. Possui uma janela de vidro através da qual os raios ultravioleta podem incidir nas operações de apagamento. Nota-se que essa janela de vidro fica sempre coberta por um adesivo, obviamente, que tampa a passagem de luz. É fácil identificar um chip EEPROM na placa-mãe justamente pela presença desse adesivo. E aqui eu vou mostrar aqui para vocês, exemplozinho de um EEPROM, ó, tá vendo? Ele tem essa ranhura, esse corte aqui, e no meio ele tem essa memória, né? Que é a mesma memória que tem em todos os outros exemplos de ROM que eu coloquei, só que o que muda? Ela foi feita de uma forma que, ao entrar em contato com a luz ultravioleta, ela se apaga, ao contrário das outras que, vamos dizer assim, você pode tacar aí na luz, pode tacar no fogo, pode tacar na casa da sogra, no despacho, o que for, que ela ainda mantém os dados. Então, em algumas situações, né, a gente tem aí a necessidade de sobrescrever esses dados, e aí foi criado então a EEPROM por causa disso. Então, obviamente, vem aí um adesivo que fica aqui, e esse adesivo então tampa esse furo, vamos dizer assim. Quando a gente remove ele, isso dá acesso à luz, e aí a luz acaba apagando as informações que estão dentro dele. A gente consegue reutilizar esse chip para gravar novamente os dados, tá? A memória flash, bem, para quem não sabe, né, um exemplo de memória flash é um pendrive, né? O pendrive ele é feito de memória flash, tanto é que a gente vê, né, a diferença de tamanho entre, por exemplo, um HD, um CD, quem teve contato com disquete, né, CD, DVD, quem teve contato com disquete, de um pendrive, né? Então, a diferença, assim, não só de velocidade, de desempenho, mas de armazenamento de informação é gritante, é enorme, né? Tanto é que você vê, isso daqui tudo, a maior parte disso daqui que está aqui, é o conector da placa, né? A memória flash mesmo fica nesse pedacinho só. Mas tudo bem. A memória flash, então, ela é uma memória ROM que tem uma característica inovadora por ser gravada através de um processo eletrônico especial. Muitas placas de CPU que estão no mercado utilizam esse tipo de ROM para armazenar dados do BIOS e possuem ainda os circuitos que permitem sua gravação. Dessa forma, o usuário pode realizar atualizações de BIOS fornecidas pelo fabricante da placa de CPU. Então a gente consegue hoje em dia fazer atualizações e outras funcionalidades através dessa tecnologia de flash ROM, tá? Ou também conhecido como memória flash. E aí é isso que a gente estava falando, ó. Um exemplo desses que tem esse tipo de ROM regravável é o Arduino. A gente consegue então, essa daqui é a memória dela, tá vendo? E a gente consegue abastecer esta memória ROM conforme as nossas necessidades. E aí é uma placa, como eu falei para vocês, de prototipagem, onde que eu posso, aqui a gente tem as pinagens, ó, de 0 a 13, a gente tem aqui as pinagens analógicas de 0 a 5, a gente tem as alimentações de 3 e 5 volts, né, e assim por diante. E aí eu consigo fazer alguma coisa do tipo assim, olha, eu vou ligar a minha lâmpada na pinagem 8. E aí eu posso colocar aqui dentro dessa memória, falando que a cada, sei lá, meio segundo eu quero que ela alimenta a minha lâmpada que está na pinagem 8 e apaga essa alimentação. Então eu consigo fazer um sistema que faz uma luz ficar piscando dentro dessa placa. Aí depois eu não quero mais fazer isso, eu quero, sei lá, fazer um semáforo, que aí ela vai controlar
por exemplo, a luz verde, a luz amarela e a luz vermelha. Então eu uso 3 pinagens, por exemplo, cada uma delas para uma cor do meu semáforo, e eu consigo com a mesma ROM, gravando as informações de forma mecânica, eu consigo sobrescrever essa informação e falar que agora ela vai fazer isso, né? Vai deixar tanto tempo na luz verde, passa um tempo ela vai piscando a amarela, passa um tempo ela vai para vermelha, e aí volta o ciclo de novo. Então eu consigo com uma placa só dessa fazer muita coisa, tá? Bem, continuando aí, a gente tem aqui o CMOS, tá? CMOS, que é o Complementary Metal Oxide Semiconductor, usado para armazenar configurações do BIOS e o relógio do sistema. Então, como a gente tinha falado, o BIOS, então, ele já vem com as informações já de fábrica, só que algumas das informações que são utilizadas pela BIOS são disponibilizadas pelo CMOS, né? Então, um exemplo disso é o relógio que vem no sistema. O que é, então, esse CMOS? É esse carinha aqui, ó. Ele tem, então, uma bateria, um encaixe para uma bateria, e quando essa bateria entra em contato com ele, então, ele consegue ir armazenando e trabalhando com o clock. Então ele, como se fosse um relógiozinho, ele vai falando, olha, agora é hora tal, agora é dia tal, agora é o mês tal, agora é o ano tal. Porque imagina se toda vez que você ligasse e desligasse o seu computador, você tivesse que falar para a placa-mãe que dia e hora é isso. Na verdade, quando isso acontece, porque a bateria não é eterna, significa que é hora da gente trocar ela, tá? Então ela é essa pastilhazinha aqui arredondada. A gente só tira isso daqui, é fácil tirar a placa, tá? A gente tá vendo esse exemplo aqui, por exemplo, ela tem essa ranhura aqui de cobre, então a gente só arranca isso aqui um pouco pro lado e aí a bateria já sai. E aí para encaixar a gente faz a mesma coisa, né? Coloca aqui primeiro e depois coloca essa parte de cobre fechando. Aqui na outra é um pouco diferente, ela é por sistema de mola, então a gente arrasta ela um pouco para o lado aqui, essa parte vai se levantar e aí a gente consegue tirar a pilha e colocar a pilha de novo, tá? Então a função, uma das, né, funções do CMOS é então armazenar as informações de data e hora do sistema, tá? Entre outras configurações também, mas uma das principais para a gente é essa data e hora do sistema, tá? Falando um pouco agora sobre a memória de vídeo, então a gente tem aqui a parte de memória de vídeo, é uma memória dedicada ao processamento gráfico, usada para armazenar texturas, buffers de quadros e outras informações relacionadas à parte gráfica. Ela é essencial para o desempenho de jogos e aplicativos gráficos intensivos. E um exemplo que a gente tem é a VRAM, né? Que é a Video Random Access Memory. É uma placa em uma placa gráfica, tá? Praticamente, né, vamos pensar aqui numa placa de vídeo. Quando o teu computador ele não tem uma placa de vídeo, toda a parte gráfica que o teu computador tem que processar fica por responsabilidade do processador fazer isso. Então você pensa que, imagina no caso de um jogo, você tem a jogabilidade do personagem, você tem as ações do personagem, você tem múltiplas ações que podem estar acontecendo, principalmente se for um multiplayer da vida. E junto com isso, né, com todo esse tipo de processamento, você ainda tem que renderizar os movimentos do teu personagem, as ações que o teu personagem está fazendo, o áudio, o vídeo dele, assim por diante. Então essa memória aqui de vídeo, ela serve justamente para, vamos dizer assim, tirar o excesso de trabalho que a tua placa mãe, teu processador ia ter que fazer, né? Então ele pega para ele fazer esse tipo de processo e isso faz com que o teu processador se preocupe mais com outras ações e é onde que a gente acaba ganhando desempenho aí nos joguinhos e aplicativos gráficos, né? Então o pessoal que usa bastante edição de vídeo precisa se preocupar com a VRAM que tem aí dentro do seu computador.
Pessoal que vai fazer e criar jogos também tem que se preocupar com a VRAM do computador e assim por diante, tá? Então a VRAM, dependendo de como você trabalha ou das coisas que você faz, ela é muito importante aí para o seu dia a dia. E aí o exemplo que a gente faz é o seguinte: aqui a gente tem uma placa de vídeo, né? No caso aqui é uma NVIDIA, e a VRAM ela fica aqui dos lados. Então a gente tem um núcleo de processamento aqui dentro. Esse núcleo de processamento, como a gente falou, ele é muito forte para trabalhar com fatoriais, cálculos matemáticos e operações matemáticas de uma maneira geral. Então ela é muito mais rápida nesse sentido, né? E consequentemente, por ela ter esse tipo de processamento, ela tem então vários núcleos de VRAM que acabam aí ajudando, né, dando uma amenizada aí no que o teu computador teria que processar de informação gráfica, né? Então, por isso até que a saída dela já é o próprio monitor, né? Então você imagina, o teu computador taca tudo para cá de processamento matemático que tem a ver, por exemplo, com a parte gráfica do que você estiver fazendo, o processador daqui que processa essa informação, e aí ele pega esse resultado final junto com, às vezes, alguma informação que o teu processador pode estar processando e passa para a parte de vídeo. Então a gente acaba ganhando muito desempenho com a utilização das VRAMs, tá? E por último, mas não menos importante, para a gente finalizar a nossa aula, a gente tem aqui então as nossas pesquisas que eu peço que vocês realizem. A primeira delas, eu peço que vocês façam uma explicação sobre quais as principais diferenças entre a DDR1, a DDR2, a DDR3 e a DDR4. Então, falar sobre a questão de velocidade, taxa de processamento e assim por diante, que tem dentro das DDRs. Depois disso, dá uma revisada e fala com suas próprias palavras qual é a diferença entre uma DRAM e uma SRAM. Já tinha falado sobre isso, então vocês conseguem aí dar uma revisada e responder essa questão. Depois disso, qual é a finalidade da memória SRAM, né? Então, na verdade, até podia colocar essa pergunta aqui antes, né? Porque aí quando você pesquisar sobre a SRAM e você responder essa daqui, você já consegue às vezes falar sobre a DRAM também, né? E fazer esse comparativo, explicar a diferença delas. Depois disso, falar sobre as principais diferenças entre a memória PROM, EPROM e a EEPROM. Repara que eu não falei sobre a EEPROM, a E2PROM, né, também conhecida como E2PROM. Então, peço que vocês pesquisem sobre isso, vocês vão ver que é praticamente a mesma coisa, né? Um pouquinho diferente, mas é praticamente a mesma coisa aí do que eu já tinha explicado para vocês. E aí, um plus que seria interessante para vocês, que é o que a gente pode fazer utilizando o Arduino, um Raspberry Pi, quais as funções de uma CMOS, né, dentro do computador, qual é a importância dela, né? Isso é importante, eu quero que vocês justifiquem essa afirmação ou não afirmação, tá, de vocês, e o que é uma VRAM, né? Explicar por que ela é tão importante na mineração de criptomoedas. Olha só, ensinando vocês aí então a fazer um dinheirinho extra, né? Beleza, gente? Então era isso aí que eu tinha para falar com vocês hoje. E não esqueçam, façam essa pesquisa, respondam as questões e me entreguem pelo Teams, tá? Até mais, boa semana, tchau, tchau.